Amém? Vamos estar orando, colocando na presença de Deus a palavra que Ele tem para nós nesta noite. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai amado, no nome de Jesus, Pai. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito, Deus, esteja sobre cada um de nós nesta noite, Pai. Abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos, Deus, para que possamos ouvir, entender e discernir, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Assim é que nós oramos, Pai, pedindo, Deus, que o Teu Espírito nos dê a calma, nos dê o entendimento, Deus, que nenhum pensamento, Deus, venha à nossa mente, que nós possamos não divagar, Senhor, mas estar aqui, Deus, centrado, Pai, na Tua palavra, Senhor. Assim é que eu oro, Deus, peço a Ti que o Senhor possa estar me usando nesta noite, Senhor, para que a Sua palavra possa chegar até a Sua igreja. Assim é que eu oro em nome de Jesus. Amém. Quero trazer uma palavra nessa noite. Eu já trabalhei isso com alguns acolhidos lá da casa, dentro do nosso eixo espiritual que nós temos. Eu percebo assim como um ministro de Deus, alguém que está sempre buscando e muitas vezes questionando Deus sobre muitas coisas. E eu percebo que esse é um tempo em que Deus está falando à sua igreja sobre aquilo que é central, sobre aquilo que é o mais importante dentro da nossa vida, que é a nossa vida espiritual, que é a nossa intimidade com Deus, que é o simples do cristianismo. Mas nós nunca podemos confundir simplicidade com superficialidade. E Deus tem me falado nesses dias, através desta palavra de Paulo, desse ensinamento de Paulo, que está ali na carta de 1 Coríntios. Eu vou trabalhar um pouco no capítulo 2, mas a partir do capítulo 1, Paulo vem trabalhando isso com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, só para a gente ter um entendimento, era uma igreja intelectual. Na cidade de Corinto, havia muitos gregos e muitos judeus, mestres da lei. Mas se discutia e se falava muito da sabedoria humana. Para ter uma ideia, a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha todos os dons. Todos os dons listados na palavra de Deus estavam evidenciados na igreja de Coríntios. E era uma igreja que tinha muita confusão, muita discórdia, justamente porque estava em evidência e os coríntios amavam muito a sabedoria humana, a filosofia, Então se discutia muito e se havia muito conflitos. E ali, a partir do capítulo 1, depois você pode ler isso em casa, capítulo 1, 2 e 3, Paulo, ele vem justamente chamar a atenção dessa igreja. E é isso que Deus quer fazer hoje com cada um de nós aqui, chamar a nossa atenção para aquilo que é central e para aquilo que é importante dentro da nossa vida espiritual, que é Cristo Jesus, que deu a sua vida para a nossa salvação. Então a igreja, a partir de todos esses séculos, há 2000 anos, ela tem trilhado tantos caminhos, e muitas vezes tem se distanciado daquilo que é central, ou daquilo que é a missão central da igreja, que é anunciar a boa nova de Cristo. E como Paulo diz, de Cristo crucificado.
E parece que nesse tempo em que nós estamos vivendo, Deus começa a chamar a atenção do povo, do seu povo, assim como fez Paulo quando escreve aos Coríntios. E ele vai dizer aqui que ele não foi para Coríntios como um grande sábio, com discursos eloquentes, mas ele foi com simplicidade. E com simplicidade ele anunciou a verdade do Evangelho. E nós sabemos que Paulo era um homem muito sábio, muito instruído na lei. Se nós formos comparar Paulo na sua época, é como hoje alguém ser formado em Harvard, né, nas faculdades, Oxford, né, faculdade famosa aí da Inglaterra. A própria palavra de Deus diz que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que era o maior mestre da época de Paulo. E ele está dizendo aqui aos coríntios, mas eu fui a vocês com simplicidade. Porque ele diz, porque as coisas do Espírito não se discernem pela sabedoria humana, mas as coisas do Espírito se discernem pela sabedoria que vem de Deus. Então o cristianismo é muito simples de entender. A mensagem de Deus, ela é muito simples de se entender e de se compreender. Mas é preciso entendê-la através da sabedoria que vem de Deus. Abram suas Bíblias, então, lá na carta de Coríntios. Vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 2. Paulo diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciar-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então Paulo está dizendo, quando eu fui ter convosco, anunciar-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então há uma diferença muito grande entre o orador e o pregador. O orador é aquele que tem o poder de convencimento pelas suas palavras. E o pregador é aquele que está a serviço de Deus. E ele fala pelo Espírito de Deus que habita nele. E é isso que Paulo está dizendo. Versículo 2, ele diz, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo está dizendo, eu poderia falar tantas coisas bonitas para vocês. Eu poderia falar da lei, eu poderia falar tantas coisas. Ele está dizendo aqui, mas nada eu fiz saber a vocês, senão sobre Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está demonstrando aqui uma fraqueza. Ele disse assim, eu tive medo de falar de Jesus para vocês, por causa da sabedoria humana que vocês possuem. E vocês acham que se ainda ninguém experimentou, como é terrível quando você tem que pregar ou levar alguma mensagem num encontro, assim, vamos dizer assim, de pastores, de teólogos, ou de... eu já passei por isso, né? E eu sei o que Paulo passou, realmente você treme por dentro. Porque você não vai ser ouvido
com o espírito de simplicidade, você vai ser questionado. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. E eu sei disso porque muitas vezes eu passei por isso. Hoje eu oro muito, sim, para que Deus me dê esse espírito de simplicidade, para que eu possa ouvir a palavra de Deus de uma pessoa simples, que talvez comete erros de português, né, quando está falando. E a gente que tem formação, você tem essa tentação de ficar questionando ou ficar alerta para ver se a pessoa vai falar alguma coisa errada ou não, para você poder... Deus tem me falado muito através de pessoas muito simples, onde o seu conhecimento é apenas através da sabedoria espiritual. Sou uma pessoa que sempre busquei muito conhecimento, através de cursos, de estudos, mas aquilo que diz Salomão, né, ao final da sua vida, tudo é vaidade. É importante que as igrejas tenham teólogos, tenham pessoas que tenham conhecimento, principalmente nesse tempo. Nós estamos aí preparando algumas doutrinas, né? Ou preparando um material, eu, a Ana, o pastor Joel, sobre algumas doutrinas que a igreja vai ter que enfrentar, ou tem que enfrentar, né? A questão do divórcio, a questão do aborto, a questão do homossexualismo. E a gente tem que se debruçar nos livros, naquilo que a gente tem, e buscar o conhecimento para que a nossa igreja possa se calçar de algo, para que amanhã depois a gente não esteja lá, né, vocês tendo que visitar os pastores lá atrás das grades, né? Então, assim, a situação da igreja, ela está ficando difícil nesse tempo. Muito difícil. E você tem que ter uma questão espiritual muito grande para você não negociar princípios da palavra de Deus, mas também para você não usar a palavra de Deus para acusação ou para... Então aí você precisa ter conhecimento. E graças a Deus a nossa igreja tem pessoas que podem fazer isso. Mas a essência da palavra de Deus está na simplicidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Versículo 4, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagens persuasivas, de sabedoria, em demonstração do Espírito, mas sim na demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, Paulo está dizendo, eu fui com simplicidade, eu esqueci tudo aquilo que eu tinha de conhecimento, e falei para vocês simplesmente de Cristo e do Cristo crucificado, para que vocês pudessem entender que toda a sabedoria, tudo aquilo que vocês possuem de sabedoria não tem validade diante de Deus. E aqui dentro desse contexto todo, Paulo então ele traz algo à reflexão da igreja de Corinto e hoje a nós. E ele coloca aqui um contraste entre 3 tipos de homem. Paulo usa aqui o termo homem,
mas ele pode estar falando do gênero humano, ou ele pode estar direcionando a sua palavra justamente aos homens, né, desta igreja de Coríntios, porque essa questão da filosofia, da sabedoria humana estava justamente nesse período mais ligado à questão dos homens. Mas hoje a palavra de Deus está falando a homens e mulheres. E Paulo, então, ele traz essa questão, ele confronta aqui 3 tipos de homens, né? Nós podemos usar aqui 3 tipos de pessoas. Ele fala sobre o homem natural. Quem é o homem natural? É aquele que ainda não recebeu a Cristo. Ou seja, aquela pessoa que ainda não se converteu verdadeiramente. A esse Paulo chama de o homem natural. Ainda no capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 14, ele diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 14. Então, Paulo está dizendo assim, o homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito, ou as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. Então ele diz, para o homem natural, as coisas de Deus são loucuras. E realmente é assim que nós somos chamados, né, de loucos. Pleno domingo, 8h30 da noite, nós estamos aqui, né? De manhã tinha uma turma aqui também, em vez de estar dormindo, aproveitando. Então as pessoas, elas não entendem as nossas atitudes, os nossos hábitos, porque a palavra de Deus está dizendo aqui, através de Paulo, que as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. O segundo que Paulo coloca aqui, ele fala do homem carnal. O homem carnal é aquele que já recebeu a Cristo, mas vive em derrota, porque confia em seus próprios esforços para viver a vida. Isso está aqui no capítulo 3, versículos de 1 a 3. Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, não pude vos falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e ainda segundo o homem. Então, Paulo está dizendo aqui, apesar de vocês serem sábios dentro da sabedoria humana, eu não pude falar como a espirituais. Apesar de vocês já serem convertidos, apesar de vocês já estarem em uma igreja, não podemos esquecer que Paulo está escrevendo aqui para uma igreja. Ele diz, porque vocês ainda são como crianças. E Paulo, quando ele funda aqui a igreja de Coríntios, ele permanece aqui 2 anos, e quando ele escreve essa carta, ele já está 2 anos ou mais fora da igreja.
Então essas pessoas já estão caminhando com Deus aproximadamente 4 ou 5 anos. E Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças. Então essa questão da criança na fé, às vezes ela não se limita muito ao tempo, né, que a pessoa se converteu. Que tem pessoas que às vezes está 15 anos, 20 anos na igreja e ainda é criança na fé. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês não cresceram. Vocês não cresceram espiritualmente. Vocês não cresceram no conhecimento de Deus. Ele diz aqui no versículo 3, porquanto havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais? Aqui nesse contexto havia aquela discussão, aquela separação dentro da igreja, um dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. É dentro desse contexto que Paulo está dizendo. Vocês não entenderam nada daquilo que eu ensinei. Há ciúmes, há contendas. E nós temos então o terceiro tipo de homem que Paulo vai escrever aqui aos Coríntios, que é o homem espiritual. Quem é esse homem espiritual? É aquele que recebeu a Cristo e tem a sua vida dirigida pelo Espírito Santo. Capítulo 2, versículos 15 a 16. Paulo diz, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o homem espiritual é aquele que tem a mente de Cristo. Aquele que consegue viver aquilo que Cristo viveu. Aquele que consegue testemunhar com a sua vida a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, o homem espiritual tem a mente de Cristo e é dirigido pelo Espírito Santo e tem o discernimento espiritual para qualquer situação. Aqui Paulo está falando de prática, de vivência do cristianismo no seu dia a dia. Que o homem espiritual, a pessoa espiritual, ela consegue discernir aquilo que está acontecendo na sua vida num discernimento espiritual. Não é aquele que diz, Deus me abandonou. Deus não me ouve mais. Mas ele consegue discernir a situação em que ele está vivendo. Ele consegue entender o que Deus está querendo dizer com esse ou com aquele acontecimento. É aquela pessoa cheia do Espírito Santo. Paulo vai falar isso em outros textos de suas cartas. Então, muitas vezes nós vemos a aparência de um ser espiritual.
Não se mede a espiritualidade de uma pessoa pelos dons que ela tem. O termômetro para medir a espiritualidade é o fruto do Espírito. Se você quer conhecer, ou se você quer saber, será que eu sou uma pessoa espiritual? Será que eu ainda sou carnal? Ou será que ainda eu sou um homem natural? As coisas de Deus ainda me escandalizam? Eu ainda estou no centro da minha vida, o meu eu? Ainda sou eu que dirijo a minha vida? Ou é Deus? Ou é o Espírito Santo de Deus? As minhas decisões, eu consulto a Deus, eu procuro discernir aquilo que vai ser bom ou aquilo que não vai ser bom, buscando esse discernimento no Espírito Santo de Deus. Segundo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 a 24, ele vai falar do fruto do Espírito. Fruto do Espírito é o amor, a fé, a paciência, a paz, a alegria, a bondade, a mansidão, o domínio próprio e a fidelidade. Eu tenho domínio próprio, eu tenho alegria, eu consigo ter paz em meio à tribulação. Eu consigo amar o meu inimigo. Eu consigo conviver com aquela pessoa que, como a gente diz, não me desce. São essas coisas que medem a nossa espiritualidade. Se eu sou um ser espiritual. Então, o homem espiritual é aquele que tem um crescimento no seu relacionamento com Deus. Então, Paulo aqui ele está dizendo, nós viemos de uma situação do homem natural. Depois, um dia, nós tivemos um encontro com Deus. Nós confessamos Jesus como Senhor de nossas vidas. Mas o eu ainda está no centro. Deus ainda tem que fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. A minha vida ainda não é dirigida pelo Espírito Santo. Aquilo que eu quero fazer, eu faço. É diferente do que Paulo diz, né? Aquilo que eu não quero fazer, às vezes eu faço, mas aquilo que eu quero fazer, acabo não fazendo. Mas aí Paulo está falando de uma luta interior, e essa nós vamos ter para sempre, enquanto estivermos aqui. Mas essa questão do homem espiritual é eu conseguir entregar a minha vida nas mãos de Deus. Todos querem um Salvador, mas poucos
aceitam Jesus como Senhor realmente da sua vida. Eu sei que é difícil você entregar de fato, né? Você viver na dependência de Deus. Você discernir pelo Espírito aquilo que Deus tem para você. Mas é preciso haver esse crescimento. É preciso haver esse entendimento para que o cristianismo ou a nossa vida espiritual não seja superficial. Para que o nosso relacionamento com Deus possa ser um relacionamento mais profundo. E é isso que Deus vem falando à sua igreja nesse tempo. Porque virá tempos difíceis, diz a palavra. Virá tempos difíceis. Se nós não estivermos firmados na nossa fé, nós podemos ser derrotados. Então, Paulo está trazendo a igreja de Coríntios aqui com essas colocações a uma reflexão. Paulo está dizendo assim: vocês estão se importando com picuinhas, com coisinhas pequenas. Há inveja entre vocês, há intrigas. Ele diz: e por isso eu não posso falar a vocês como homens espirituais, porque vocês estão vivendo ainda na carne, alimentando as coisas da carne. Que nós possamos refletir dentro desta palavra. Aonde eu estou dentro disso que Deus está falando nessa noite? Será que eu sou ainda um homem natural? As coisas de Deus ainda me escandalizam? Será que ainda é loucura fazer aquilo que Deus está pedindo? Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Será que nós estamos dispostos a nos negar a cada dia? Então não é uma obrigação. Cristo diz: quem quiser. Mas se nós estamos aqui nessa noite é porque nós queremos. Amém? Ou alguém está aqui hoje meio na marra, assim, meio... Às vezes, né? A vontade da carne, às vezes. Então essa é uma luta constante, irmãos, que nós temos todos os dias. A nossa carne, ela vai lutar contra as coisas do Espírito.
Não é fácil matar a carne. Não é fácil. O mundo nos oferece tantas coisas boas. E aí Jesus vem dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Lembramos da passagem do jovem rico. Ele parecia ser um homem espiritual, né? Ele diz: eu cumpro todos os mandamentos, todas as leis. Quando Jesus diz: então vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, venha e siga-me. A palavra diz que ele se entristeceu. Muitas vezes nós estamos nesta mesma situação. Num outro texto, um outro que Jesus convida, ele diz: desde que primeiro eu enterre meus pais, depois eu vou e te sigo. Aqui Jesus não estava num velório. Jesus não seria tão insensato ou insensível, né? Aqui é uma questão de tradição. Esse homem devia ser um filho primogênito, e o primogênito ele tinha a obrigação de cuidar dos pais. Ele recebia uma herança maior do que os outros filhos, mas ele tinha que cuidar dos pais até a morte. E é isso que ele está dizendo. Eu preciso primeiro enterrar o meu pai, depois eu te sigo. Um outro texto também, alguém diz para Jesus: eu preciso me despedir da minha família, depois eu vou e te sigo. O que está por trás de tudo isso? Desculpas. É deixar as coisas de Deus para depois. É eu fazer primeiro a minha vontade. Depois, se sobrar um tempo, as coisas de Deus, a vontade de Deus. Então, a questão aqui do jovem rico não está na questão do dinheiro. A questão daquele que precisava enterrar os pais, aquele que precisava despedir da família, tudo isso era o quê? Desculpas. Né? Muitas vezes nós não queremos dizer não para alguma coisa que nos pedem, e a gente começa a arrumar desculpas, né? Então é isso que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios. Está dizendo: vocês precisam ser homens espirituais. Vocês precisam ter a mente de Cristo. E a palavra de Deus diz que, lá em Filipenses, que Cristo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas abriu mão de todos os seus poderes, de todos os seus direitos, e se fez homem. E assumiu todas as condições de homem. E foi fiel até a morte, e morte de cruz. Isso é ter a mente de Cristo. É nos esvaziar de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso ego, e deixar Deus dirigir as nossas vidas. Nós precisamos crescer na nossa intimidade, no nosso conhecimento, mas no conhecimento das coisas do Espírito. Para que Deus possa fazer grandes coisas em nossas vidas.
Muitas vezes nós temos coisas que nos travam, né, espiritualmente, não permite que a gente cresça. Nós vamos até uma altura e voltamos. Não temos a mente de Cristo, que a palavra diz que Ele foi fiel e fiel até a morte, e morte de cruz. Hoje você vai sair daqui, amanhã você vai para o teu trabalho, para a tua escola. E o mundo vai estar te oferecendo muitas coisas boas. E você vai precisar discernir. Você vai receber muitos convites para algo que aparentemente é uma coisa boa para a sua vida, para a vida da sua família. E você vai precisar discernir. Mas você vai ter que discernir pelo Espírito. Então você vai precisar ser uma pessoa espiritual. Para ser uma pessoa espiritual, você tem que estar cheia do Espírito, você tem que andar em Espírito. Ou seja, você tem que ser cristão aonde você estiver. Muitas decisões nós vamos ter que tomar nessa semana. Sobre nossas vidas, sobre a vida de nossas famílias, sobre trabalho, sobre escola. Muitas lutas nós vamos ter nessa semana. E nós vamos precisar discernir, entender. Nós vivemos uma batalha espiritual todos os dias. Meus irmãos, há um mundo espiritual. Há uma batalha espiritual. Nós vamos ser tentados. E vamos precisar discernir. Para onde que eu vou? Nós vamos ter que colocar isso na presença de Deus. Para isso nós precisamos orar todos os dias, nós precisamos ler a palavra todos os dias, porque o entendimento e o discernimento do Espírito estão aqui na palavra de Deus. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Eu não sei em que estágio você está dentro disso que a palavra está dizendo nesta noite. Mas há um desafio para cada um de nós. E o que Deus espera de mim e de você nessa noite é que nós tomemos uma decisão. Que aquilo que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, eu não posso falar a vocês como espirituais. Que nós possamos, diante desta palavra nesta noite, fazer uma autoavaliação da nossa vida, do nosso comprometimento com Deus e buscar entender onde eu estou. Sou ainda uma pessoa carnal? Sou espiritual? O que impede da minha vida espiritual se desenvolver na presença de Deus? De eu entender e eu quero desafiar você nessa noite.
abrir o seu coração, em simplicidade, e falar com Deus. Vamos ficar todos de pé.